Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre o artigo 304, parágrafo único, e o artigo 305 do Código Civil. Nós já vimos na última aula que a dívida pode ser paga pelo terceiro interessado. Nesta aula, nós estudaremos o pagamento da dívida pelo terceiro não interessado, que está previsto no parágrafo único do artigo 304 e no artigo 305 do Código Civil. Terceiro não interessado é aquele que não tem relação jurídica com a relação obrigacional, ou seja, o terceiro não interessado não está vinculado juridicamente à relação obrigacional que existe entre o credor e o devedor. O terceiro não interessado até poderá ter um interesse moral ou sentimental em relação ao devedor e à dívida, mas não tem relação jurídica com a obrigação. Podemos citar como exemplo de terceiro não interessado o pai que paga a dívida em nome do filho, o irmão que paga a dívida em nome da irmã, ou então a companheira que paga a dívida em nome do companheiro. O terceiro não interessado poderá pagar a dívida de duas formas. Primeira forma, o terceiro não interessado poderá pagar a dívida em nome e a conta do devedor, que é o que está previsto no artigo 304, parágrafo único do Código Civil. E segundo, o terceiro não interessado poderá pagar a dívida em seu próprio nome, que está previsto no artigo 305 do Código Civil. Vamos estudar o primeiro caso, que é quando o terceiro não interessado paga a dívida em nome e a conta do devedor. Diz o parágrafo único do artigo 304. Igual direito, que é de pagar a dívida, cabe ao terceiro não interessado, se o fizer em nome e a conta do devedor, salvo oposição deste. No caso de um terceiro não interessado pagar a dívida em nome do devedor, o terceiro que pagou a dívida não terá direito ao reembolso dos valores, pois realizou o pagamento por vontade própria em nome do devedor, geralmente por motivos sentimentais, filantrópicos ou por solidariedade. Na verdade, equipara-se a uma verdadeira doação. Por exemplo, o pai que paga a dívida em nome do filho ou o irmão que paga a dívida em nome da irmã. Então, só para reforçar, como o terceiro não interessado pagou a dívida em nome do devedor, ele não terá direito a ser reembolsado, pois é como se ele tivesse feito uma caridade em favor do devedor. Por exemplo, o pai que paga a dívida da internação de um filho em um hospital não tem direito a ser reembolsado pelo filho, pois ele pagou a dívida em nome do filho por solidariedade, equiparando-se a uma doação. Podemos verificar também que no final do parágrafo único diz que o devedor primitivo pode se opor, pode não aceitar que o terceiro não interessado pague a sua dívida. Essa recusa pode se dar por vários motivos. Por exemplo, o marido, ele pode não aceitar que a esposa pague a sua dívida porque ele não quer se sentir humilhado, ou então o filho não quer que o pai pague a sua dívida porque entende que a dívida está prescrita, ou a companheira não quer que o companheiro pague a sua dívida porque quer discutir uma compensação de dívidas com o credor. Vários são os motivos que podem fazer com que o devedor se oponha ao pagamento da dívida por outra pessoa. Agora vamos ver o segundo caso da aula de hoje, que é o caso em que o terceiro não interessado paga a dívida do devedor, mas ele faz o pagamento em seu próprio nome. E isso está no artigo 305 do Código Civil, que diz que o terceiro não interessado que paga a dívida em seu próprio nome tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não se subroga-se nos direitos do credor. Então, como podemos ver, o artigo 305 trata do caso em que o terceiro não interessado paga a dívida do devedor primitivo, só que nesse caso, o terceiro não interessado paga a dívida em seu próprio nome e não em nome do devedor. Por exemplo, o pai paga a dívida do filho, mas exige um recibo em seu próprio nome. Esse é o caso que podemos verificar nessa jurisprudência que eu coloquei ao lado para vocês, que é do Tribunal de Justiça de Goiás, em que a mãe pagou a dívida do filho junto à Caixa Econômica Federal, no entanto a mãe pegou um recibo em seu próprio nome. Nesse caso, a mãe terá direito a ser reembolsada pelo filho.
Devemos também observar, prestar atenção no final do artigo 305, que diz que se o terceiro não interessado pagar a dívida em nome próprio, ele terá direito a ser reembolsado, mas não irá se subrogar nos direitos do credor. Mas o que quer dizer não se subroga nos direitos do credor? Isso quer dizer que o terceiro não interessado que pagar a dívida em seu próprio nome terá direito a ser reembolsado dos valores que pagou. No entanto, ele não poderá assumir todos os demais direitos do credor, como por exemplo, se o credor havia recebido em garantia o penhor de um carro, o terceiro não terá direito ao bem dado em penhor, pois o terceiro não substitui o lugar do credor na relação jurídica, na relação obrigacional. Outro fato que devemos prestar atenção é no parágrafo único do artigo 305, que diz: se o terceiro não interessado pagar a dívida antes de vencida, o terceiro somente terá direito ao reembolso na data do vencimento da dívida. Por exemplo, se Maria pagar a dívida de seu filho um mês antes do vencimento da dívida, Maria somente poderá exigir de seu filho o reembolso do valor na data em que venceria a dívida. Então vamos ver um exemplo em que o terceiro não interessado paga a dívida em nome do devedor. Pedro tem uma dívida com o hospital no valor de R$50 mil. O pai de Pedro, que é o terceiro não interessado, pagou a dívida que Pedro tinha com o hospital. O pai de Pedro pagou a dívida em nome de Pedro. Como o pai de Pedro pagou a dívida em nome de Pedro, que é o devedor, vamos utilizar o parágrafo único do artigo 304, que diz: o terceiro não interessado poderá pagar a dívida em nome do devedor. Só que nesse caso, o pai de Pedro até poderá pagar a dívida para Pedro, mas não terá direito ao reembolso do valor que pagou em nome de Pedro, pois ele realizou o pagamento em nome de Pedro por solidariedade ao filho. Pode acontecer também de Pedro se opor ao pagamento efetuado por seu pai, pois Pedro entende que o valor que o hospital está lhe cobrando não é devido. Agora, vamos ver o mesmo exemplo, só que agora, nesse exemplo, o pai de Pedro paga a dívida em nome próprio. Então, Pedro tem uma dívida com o hospital no valor de R$50 mil. O pai de Pedro pagou a dívida que Pedro tinha com o hospital. O pai de Pedro pagou a dívida em nome próprio, ou seja, ele pegou um recibo em seu próprio nome. Como o pai de Pedro, que é o terceiro não interessado, pagou a dívida em nome próprio, vamos utilizar o artigo 305 do Código Civil, que diz: o terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar. Assim, o pai de Pedro pagou a dívida em seu nome próprio e terá direito a ser reembolsado por Pedro. Mas o pai de Pedro não se subroga nos direitos do credor. Isso quer dizer o quê? Que se Pedro deixou uma garantia para o hospital, o pai de Pedro não poderá ser titular dessa garantia, porque o pai de Pedro não se subroga nos direitos do credor. Assim, o pai de Pedro pagou a dívida em nome próprio e terá direito a ser reembolsado por Pedro. Então, podemos observar que o pai de Pedro terá direito a ser reembolsado pelo valor que pagou para Pedro, mas o pai de Pedro não poderá se subrogar nos direitos do credor, nos direitos do hospital. Assim, por exemplo, se o hospital tinha um fiador para garantir o pagamento da dívida, o pai de Pedro não poderá utilizar a fiança em seu favor, pois ele não se subroga nos direitos do credor, e somente o hospital, que era o credor, tinha direito a utilizar a garantia da fiança. Vamos concluir a nossa aula de hoje. 1. Terceiro não interessado é aquele que não está vinculado à relação obrigacional existente entre o credor e o devedor. 2. O terceiro não interessado pode pagar a dívida do devedor. 3. O terceiro não interessado que pagar a dívida em nome e a conta do devedor não terá direito a ser reembolsado, pois realizou o pagamento por solidariedade. 4. O devedor pode se opor ao pagamento a ser realizado pelo terceiro não interessado, desde que seja antes do pagamento.
5. O terceiro não interessado também pode pagar a dívida em seu próprio nome. 6. O terceiro não interessado que pagar a dívida em seu próprio nome terá direito a ser reembolsado pelo devedor. 7. O terceiro não interessado que pagar a dívida em seu próprio nome não se subroga nos direitos do credor, pois no direito de regresso não há substituição automática em direitos, garantias e ações que pertenciam ao credor. 8. Se o terceiro não interessado pagar a dívida em nome próprio antes do vencimento, ele somente terá direito a ser reembolsado na data em que venceria a dívida. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal Direito em Tela.